Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de Ciências do Ambiente e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Hoje vamos estudar um dos temas mais importantes do conteúdo da ênfase ambiental do concurso da Transpetro. O assunto é Fundamentos sobre Ciências do Ambiente, com foco em ecossistemas, conceitos, estrutura, classificação, tipos de ecossistemas brasileiros, objetivos e diretrizes. Esse tema é fundamental porque a Transpetro atua diretamente com transporte e armazenamento de petróleo e derivados, e por isso, compreender como funcionam os ecossistemas e como as atividades humanas podem impactar o meio ambiente é essencial tanto para a prova quanto para o exercício profissional. Quando falamos em ecossistema, estamos nos referindo à unidade fundamental da ecologia, que é o conjunto formado pelos seres vivos, o meio físico e as interações entre eles. Em outras palavras, é o sistema natural onde há troca de energia e matéria entre os organismos, fatores bióticos, e o ambiente, fatores abióticos. Essa troca constante mantém o equilíbrio ambiental. Os fatores bióticos incluem todos os seres vivos, produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são os seres autótrofos, como plantas e algas, que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Os consumidores são os animais que se alimentam de outros seres vivos e podem ser primários, herbívoros, secundários, carnívoros e terciários, predadores de outros carnívoros. Já os decompositores, como fungos e bactérias, são responsáveis por reciclar a matéria orgânica, transformando-a novamente em nutrientes disponíveis no solo. Os fatores abióticos, por sua vez, são os componentes físicos e químicos do ambiente, como luz solar, temperatura, água, solo, ar, umidade e sais minerais. Esses elementos influenciam diretamente a sobrevivência e o comportamento das espécies. Por exemplo, um ecossistema de floresta tropical depende de alta umidade e luz abundante, enquanto um ecossistema de deserto precisa de organismos adaptados à escassez de água e calor intenso. A estrutura de um ecossistema pode ser analisada em dois níveis: estrutural e funcional. A estrutura engloba a composição dos seres vivos e os componentes físicos, enquanto a função se refere aos processos ecológicos, como o fluxo de energia e o ciclo de nutrientes. A energia entra no ecossistema pela fotossíntese e flui em cadeia alimentar, passando de produtores para consumidores e decompositores. Já os ciclos biogeoquímicos, como os do carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo, garantem a reciclagem dos elementos químicos essenciais à vida. Quanto à classificação dos ecossistemas, podemos distingui-los de diversas formas. Uma das classificações mais comuns os divide em ecossistemas naturais e ecossistemas artificiais. Os naturais são aqueles que se desenvolveram sem interferência direta do homem, como florestas, rios, oceanos e desertos. Já os artificiais são criados ou mantidos pelo ser humano, como plantações, aquários, represas e pastagens cultivadas. Outra classificação importante diferencia os ecossistemas quanto ao tipo de ambiente, terrestres e aquáticos. Os terrestres incluem florestas, campos, cerrados e desertos, e os aquáticos dividem-se em dulcícolas, que são de água doce, como rios e lagos, e marinhos, que englobam oceanos, manguezais e recifes de corais. Cada tipo de ecossistema possui suas próprias características de solo, temperatura, umidade e biodiversidade, adaptadas às condições locais. No Brasil, que é um dos países mais biodiversos do planeta, encontramos uma enorme variedade de ecossistemas brasileiros. O primeiro deles é a Amazônia, o maior ecossistema tropical do mundo, com floresta densa, alta umidade, rios extensos e uma infinidade de espécies animais e vegetais. É considerada um dos principais reguladores climáticos do planeta,
responsável por uma imensa produção de oxigênio e pela absorção de dióxido de carbono. O segundo é o cerrado, uma savana tropical com vegetação de árvores retorcidas, gramíneas e solos ácidos, abrigando grande diversidade de espécies e nascentes de importantes bacias hidrográficas, como a do São Francisco e a do Tocantins. Outro ecossistema é a Mata Atlântica, que originalmente se estendia pelo litoral brasileiro e hoje é um dos mais ameaçados, restando apenas cerca de 12% de sua cobertura original. Ela é extremamente rica em biodiversidade e possui espécies endêmicas, ou seja, que só existem ali. Temos também o Pantanal, considerado a maior planície alagável do mundo, com alternância entre períodos de cheia e seca, e uma fauna exuberante composta por jacarés, capivaras, araras e onças. O Pampa, localizado no sul do Brasil, apresenta vegetação campestre e clima temperado, sendo muito usado para a agropecuária. Já a Caatinga, exclusiva do Nordeste, é um ecossistema semiárido com vegetação adaptada à seca, como o mandacaru e o juazeiro. Mesmo parecendo pobre, é um bioma de grande importância ecológica e cultural. Por fim, os ecossistemas costeiros e marinhos, como manguezais, restingas e recifes de corais, desempenham um papel essencial na proteção do litoral e na reprodução de diversas espécies marinhas. Todos esses ecossistemas estão interligados, e o equilíbrio de um influencia diretamente os demais. Falando sobre os objetivos e diretrizes da gestão ambiental aplicada aos ecossistemas, a principal meta é garantir a sustentabilidade. Isso significa permitir o uso racional dos recursos naturais, de forma que as gerações futuras também possam usufruir deles. A gestão ambiental busca conservar a biodiversidade, recuperar áreas degradadas, reduzir impactos ambientais e promover o desenvolvimento sustentável. As diretrizes vêm de políticas públicas, tratados internacionais e legislações nacionais, como a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, que define instrumentos de planejamento e controle ambiental, como o licenciamento, o estudo de impacto ambiental e a educação ambiental. Também temos a Constituição Federal de 1988, que estabelece em seu artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No contexto da Transpetro, essas diretrizes se aplicam diretamente às operações de transporte e armazenamento de petróleo e derivados, uma vez que essas atividades envolvem riscos ambientais significativos. A empresa precisa garantir o cumprimento de normas de proteção, prevenção de vazamentos, manejo adequado de resíduos e mitigação de impactos sobre ecossistemas terrestres e aquáticos. O objetivo é manter a integridade ambiental nas áreas de dutos, terminais e bases operacionais, respeitando o princípio da precaução e as boas práticas de sustentabilidade. Em resumo, compreender os fundamentos sobre ciências do ambiente e os ecossistemas significa entender que tudo na natureza está interligado. Os seres vivos dependem do meio físico, e este, por sua vez, é constantemente modificado pelas atividades biológicas e humanas. Saber como um ecossistema funciona, como ele é estruturado, classificado e gerido, é essencial para qualquer profissional da área ambiental e para quem busca a aprovação no concurso da Transpetro, pois demonstra domínio técnico e consciência ecológica, dois valores fundamentais dentro do setor energético e ambiental. Agora vamos continuar nosso resumão do conteúdo de Ciências do Ambiente e o tema da aula é Ciclos Biogeoquímicos, um assunto essencial tanto para o entendimento dos processos ecológicos quanto para as provas de concursos, especialmente os da área ambiental, como o da Transpetro. Quando falamos em ciclos biogeoquímicos, estamos tratando dos processos naturais que garantem a circulação e a reciclagem dos elementos químicos fundamentais à vida, como a água, o carbono, o nitrogênio e o fósforo, entre os componentes bióticos, ou seja, os seres vivos,
e os componentes abióticos, que são o solo, a atmosfera e os corpos de água. A palavra biogeoquímico pode ser dividida para entendermos melhor. Bio vem de vida, geo de terra e químico de substâncias. Portanto, o termo se refere à movimentação e transformação dos elementos químicos pela ação conjunta de processos biológicos, geológicos e químicos. Esses ciclos são essenciais porque garantem o equilíbrio dos ecossistemas e a continuidade da vida, já que os elementos químicos não surgem do nada e precisam estar constantemente sendo reciclados. Vamos começar com o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico. Esse é um dos mais importantes e visíveis, pois a água é essencial para todos os seres vivos e está em constante movimento entre a superfície terrestre, a atmosfera e o subsolo. O ciclo começa com a evaporação, que é o processo em que a água dos oceanos... Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de Ciências do Ambiente para o concurso da Transpetro, e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Hoje nós vamos estudar noções de limnologia, um tema fundamental para compreender os ecossistemas aquáticos continentais, ou seja, todos os ambientes de água doce como rios, lagos, represas e lagoas. A limnologia é a ciência que estuda as características físicas, químicas e biológicas das águas interiores, buscando entender como esses fatores interagem para manter o equilíbrio e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Para começar, é importante entender que a limnologia se diferencia da oceanografia porque ela trata das águas continentais, não dos mares e oceanos. Seu objetivo é compreender como a luz, a temperatura, os nutrientes, o oxigênio, o pH, a salinidade e os organismos vivos interagem nesses ambientes, determinando sua qualidade e produtividade. Entre os principais corpos d'água estudados pela limnologia, temos os rios, ambientes lóticos, que possuem água em movimento, e os lagos e represas, ambientes lênticos, onde a água se mantém mais parada. Nos rios, o fluxo constante garante uma maior oxigenação, enquanto nos lagos e represas, a estratificação, ou seja, camadas de água com temperaturas diferentes. A parte superficial, chamada epilímnio, é mais quente e oxigenada, enquanto as camadas mais profundas, chamadas hipolímnio, são mais frias e com menos oxigênio. Entre elas, há uma zona de transição chamada termoclina. Um dos pontos centrais da limnologia é o estudo da qualidade da água, que envolve parâmetros físicos, químicos e biológicos. Entre os parâmetros físicos, observamos a temperatura, a transparência, medida com o disco de Secchi, e a turbidez, que indica a presença de partículas em suspensão. Nos parâmetros químicos, analisamos o oxigênio dissolvido, essencial para a sobrevivência dos peixes e outros organismos, o pH, que indica se a água é ácida, neutra ou alcalina, a condutividade elétrica, relacionada à quantidade de sais dissolvidos, e a concentração de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, que são fundamentais, mas em excesso podem causar desequilíbrios. Um desses desequilíbrios é a eutrofização, fenômeno em que há um aumento excessivo de nutrientes, geralmente por causa do despejo de esgoto ou fertilizantes agrícolas. Isso provoca a proliferação exagerada de algas e cianobactérias, reduzindo o oxigênio dissolvido e podendo levar à morte de peixes e à degradação da qualidade da água. Esse é um dos principais problemas estudados pela limnologia aplicada à gestão ambiental. A limnologia também analisa as comunidades biológicas aquáticas, como o fitoplâncton, microalgas que fazem fotossíntese, o zooplâncton, micro-organismos consumidores, os bentos, organismos que vivem no fundo dos corpos d'água, como insetos e moluscos, e os peixes. A diversidade e o equilíbrio entre essas comunidades são indicadores importantes da saúde ecológica de um ambiente aquático. Outro aspecto importante é o ciclo dos nutrientes dentro dos ecossistemas aquáticos. O fitoplâncton utiliza nutrientes e luz solar para produzir matéria orgânica, que é consumida por outros organismos.
Quando os seres vivos morrem, sua decomposição libera novamente nutrientes para o meio, reiniciando o ciclo. Esse equilíbrio é essencial para a manutenção da vida aquática e depende diretamente das condições ambientais. Na área ambiental e no contexto de empresas como a Transpetro, a liminologia é extremamente relevante porque a empresa lida com dutos, terminais e atividades que podem interferir em corpos d'água, e compreender os processos liminológicos é essencial para avaliar impactos ambientais, monitorar a qualidade da água e implementar medidas de prevenção e recuperação de ecossistemas aquáticos. Em resumo, a liminologia nos permite entender o funcionamento das águas interiores e sua importância ecológica, econômica e social. Ela fornece as bases para o controle da poluição, o manejo de reservatórios, o abastecimento de água potável e a preservação da vida aquática. Para quem estuda para o concurso da Transpetro, dominar esses conceitos é essencial, pois envolve compreender como os corpos d'água reagem às ações humanas e como garantir que o uso desses recursos seja feito de forma sustentável e responsável. Vamos falar agora sobre meio ambiente, sociedade e noções de sociologia e antropologia. Esse é um tema muito relevante para concursos ligados à gestão pública, meio ambiente e áreas afins, pois envolve a compreensão das interações humanas com o ambiente e as estruturas sociais que moldam essas relações. Primeiramente, quando falamos de meio ambiente, estamos nos referindo ao conjunto de elementos naturais, sociais, culturais e econômicos que influenciam a vida humana. O meio ambiente não é apenas a natureza isolada, mas a interação entre o ser humano e os ecossistemas. Isso inclui a biodiversidade, os recursos naturais, o clima, a água, o solo, bem como as atividades humanas que impactam esses elementos, seja de forma positiva ou negativa. É importante compreender conceitos como sustentabilidade, impacto ambiental, poluição e conservação, pois eles estão diretamente relacionados à gestão de políticas públicas e à responsabilidade social. Em relação à sociedade, precisamos entender que ela é formada por indivíduos que compartilham uma cultura, normas, valores e instituições. A sociologia nos ajuda a estudar a organização social, as relações de poder, a estratificação social e os conflitos, permitindo compreender como a sociedade se estrutura e se transforma. Para concursos, é relevante saber como as ações humanas coletivas afetam o meio ambiente, por exemplo, por meio de consumo, produção, políticas públicas e movimentos sociais. Já a antropologia traz a perspectiva cultural e histórica. Ela estuda o ser humano em suas dimensões biológicas e culturais, analisando práticas, crenças, rituais e modos de vida de diferentes povos e comunidades. Essa disciplina nos ajuda a compreender a diversidade cultural e como diferentes sociedades percebem e interagem com o meio ambiente. Em especial, a antropologia ambiental ou sociocultural aborda a relação entre cultura, tecnologia e o uso dos recursos naturais. Integrando sociologia e antropologia ao estudo ambiental, podemos perceber que os problemas ambientais não são apenas técnicos, mas sociais e culturais. Por exemplo, políticas de conservação precisam considerar os saberes tradicionais de comunidades locais e povos indígenas, respeitando suas formas de manejo sustentável. Também é fundamental analisar o impacto das desigualdades sociais sobre o meio ambiente. Populações mais vulneráveis são frequentemente as mais afetadas pela degradação ambiental, enquanto grupos privilegiados contribuem mais para a poluição e consumo de recursos. Em síntese, compreender meio ambiente, sociedade e noções de sociologia e antropologia é entender que a proteção ambiental e o desenvolvimento social caminham juntos. Um gestor público ou profissional da área ambiental precisa ter visão sistêmica, reconhecendo que decisões humanas, culturais e políticas influenciam diretamente o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida da sociedade. Vamos falar agora sobre noções de planejamento ambiental.
Esse é um tema fundamental para quem está estudando concursos públicos nas áreas de meio ambiente, gestão e sustentabilidade, porque envolve entender como organizar, orientar e controlar ações que promovam o uso sustentável dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Planejar ambientalmente significa pensar de forma estratégica, antecipando problemas, definindo metas e propondo soluções que garantam equilíbrio entre desenvolvimento econômico, justiça social e conservação ecológica. O primeiro passo do planejamento ambiental é o diagnóstico, que consiste em conhecer detalhadamente o território, os ecossistemas, a qualidade do solo, da água, do ar e a biodiversidade presente. Também é essencial identificar as pressões humanas sobre o meio ambiente, como desmatamento, poluição, ocupação irregular e impactos de atividades econômicas. Sem um diagnóstico preciso, qualquer ação ambiental corre o risco de ser ineficaz ou até gerar problemas maiores. Com base nesse diagnóstico, definem-se objetivos e metas, que devem ser claros, mensuráveis e realistas. Esses objetivos orientam políticas públicas, programas de gestão ambiental e projetos de intervenção. O planejamento ambiental também depende de instrumentos de gestão, como o zoneamento ambiental, o licenciamento ambiental, a avaliação de impacto ambiental e os planos de manejo de áreas protegidas. Esses instrumentos garantem que as ações sejam planejadas, monitoradas e ajustadas conforme os resultados obtidos. Outro ponto essencial é a participação social. Um planejamento ambiental eficaz não se faz de forma isolada. É preciso envolver a sociedade, desde comunidades locais até empresas e órgãos públicos. A participação social permite que diferentes perspectivas e conhecimentos, inclusive os tradicionais, sejam incorporados, aumentando a legitimidade e a efetividade das ações. Por fim, o planejamento ambiental exige monitoramento contínuo e avaliação dos resultados, pois é necessário